esse convite, né, para poder participar desse evento. Na verdade, eu trabalho com esse tema há 10 anos, desde 2002, quando comecei um projeto com uma outra professora do nosso departamento, a professora Maria Tereza Ligoni. Nós trabalhávamos com as visões literárias do além, que precederam a Divina Comédia. Aí depois, então, passei para a Divina Comédia e agora estou no próximo passo, que são as visões depois, né, de Dante Alighieri. E uma das provocações para esse meu texto também partiu de um artigo que a professora Patrícia Petter me passou a respeito de uma avaliação que foi feita por um grupo da ONU que recomenda ou não obras nas instituições de ensino e que colocou Dante como um poeta racista e homofóbico e que então estaria fora, deveria estar banido das instituições de ensino. Isso me incomodou bastante, porque eu acredito que seja uma avaliação tanto quanto fora daquilo que a gente tem discutido, né? Enfim, então eu acho que eu não estou me acertando isso aqui. Assim. Agora eu dou início, então, à minha fala, utilizando uma definição do Agamben, que diz que si scrive per diventare impersonale, per diventare geniali, e tuttavia scrivendo ci individuiamo come autori di questa o di quell'opera. Partindo dessa afirmação, eu acredito que poucos autores se individualizaram tanto como Dante ao se tornarem autores. A Divina Comédia, tida como texto sagrado por alguns, transformou-se em referência para muitos escritores ao longo da história literária, não só italiana, mas também de todo o mundo ocidental. Mais que isso, passou a ser considerada um clássico da literatura. E quando falamos em clássico, é impossível não pensarmos em Calvino e nas suas definições para o termo. Algumas dessas definições seriam de que nunca se ouve dizer estou lendo, e sim relendo um livro considerado clássico. São livros, esses clássicos, que se colocam como inesquecíveis e se transformam em um inconsciente coletivo ou individual. Ainda para Calvino, toda vez que relemos esses clássicos, descobrimos coisas novas. Toda vez que lemos pela primeira vez, é ainda uma releitura. Um clássico é aquele que nunca terminou de dizer o que tinha para ser dito. São livros que nos chegam trazendo marcas de quem os leu anteriormente. E Calvino ainda prossegue, e chegando à sua última definição para o que é clássico, e que para mim é a que mais me inspira para esse texto, onde ele diz que clássico é aquilo que persiste como rumor, mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível. Não seria esse um exemplo clássico do que é a Divina Comédia hoje para nós? Aqui penso que caiba novamente refletir com Agamben na sua definição do que é contemporâneo. E uma das colocações do filósofo é que a contemporaneidade é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias. Mais precisamente, essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e de um anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos, porque exatamente por isso não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela. Diante desta definição, quem melhor que Dante para representar um homem que enxerga por sobre seu tempo, aquele que por meio de seu poema tem sido lido ao longo dos séculos e considerado um dos maiores autores da literatura universal, aquele que foi possivelmente, em primeiro lugar, quem produziu uma obra na qual tanto o divino como o terreno se encontraram em aspectos ligados à moral, à política, às crenças e à sabedoria de seu tempo. Além disso,
de todas as temáticas possíveis de estarem presentes nessa obra, que pode ser considerada uma verdadeira suma medieval, a da viagem ao além, com sua tríplice repartição em inferno, purgatório e paraíso, é certamente o fio condutor que posteriormente, ao longo dos séculos, foi retomado, parcial ou totalmente, por outros escritores em diversas épocas e em diversos lugares do mundo. Um dos fatores mais instigantes dessa sobrevivência ao longo dos séculos está, do meu ponto de vista, na escolha linguística do autor. E Walter Benjamin, conhecedor da tradição judaica, nos ajuda a entender que formas diferentes são necessárias para descrever a origem da linguagem. Em sua busca, Benjamin definiu que a linguagem apresenta 3 níveis. O primeiro, o da linguagem divina. O segundo, o da linguagem nomeadora do homem. E o terceiro e último, o da linguagem decaída. E Dante, dentro de seu momento histórico, criou sua linguagem, permitindo-se usufruir de todos os níveis conceituados por Benjamin, metamorfoseando-os em uma narrativa apocalíptica, o que o fez transcender sua natureza humana e tornar-se poeta em qualquer tempo ou lugar. Para Galimberti, o homem não tem nenhum valor se não consegue exprimir algo que transcenda a sua vida biológica, e a arte é uma forma desse transcender. Mas também a arte não tem nenhum valor se não reflete o ultrapassar do homem, a sua superação da condição animal. Lamentar mais pelo homem do que pela arte, ou vice-versa, significa descobrir a essência do homem e o significado da arte. E então os mortos serão sepultados sem ser reconhecidos na sua qualidade humana. E a arte se tornará pó sem ser reconhecida como a marca do homem. Ainda Agamben, na introdução da edição francesa de seu livro Infância e História, nos relata que Wittgenstein, durante uma conferência proferida aos membros de um clube intitulado Os Heréticos, repropõe seu modo de encarar o experimento unínime, e que, em função disso, vive a experiência de ver o mundo como um milagre. Wittgenstein ainda diz ser tentado a afirmar que o verdadeiro milagre da existência do mundo não estaria na língua, mas sim na própria existência da linguagem. Para Dante, da linguagem do além. Se encararmos a linguagem, assim como de Wittgenstein, como a expressão milagrosa da existência do mundo, como não perceber também a literatura como um meio mais justo de expressão dos enigmas da existência humana? Dessa forma, a literatura vista como meio de expressão da angústia do homem e de seus anseios, passaria a ser estímulo para a recriação de uma expressão teológica, podendo oferecer ao mundo uma visão muito mais ampla e profunda do modo como o sagrado, em oposição ao profano, vem sendo experimentado e vivido ao longo da nossa história. Assim, ainda pensando na originalidade e na contemporaneidade da obra dantesca, relembro Haroldo de Campos, que diz que Dante é essencialmente um criador de formas, um poeta inventor, um pesquisador incansável da linguagem, em suma, um poeta experimental, um poeta de vanguarda cuja modernidade e cuja ousadia não foram amenizadas pela pátina do tempo, nem pela canonização das histórias literárias, mas permanecem em toda a sua agressiva originalidade, atravessando os séculos. Portanto, é possível e coerente dizer que o tema abordado pelo poeta está em pleno compasso com o nosso mundo. Então, com o aval dos escritores acima, é que proponho repropor Dante e sua comédia como um poeta-obra, que sente a necessidade da reinvenção de nosso tempo, tão ávido por novidades que se dão também pela releitura da tradição. Bloom, em seus Anjos Caídos, faz uma observação que considero pertinente para essa reflexão. E ele diz que seria melhor explicar precisamente o que quero dizer nessa introdução, já que muitas pessoas confundem problemas de representação literária com as questões bem diferentes de crença e descrença. E é pensando no princípio de Dante Alighieri como poeta, que conseguiu representar literariamente uma das mais belas e completas imagens do além, que repropõe o seu lugar em nossas escolhas literárias. O mundo dos mortos, apresentado pelo autor,
Podemos dizer que seja talvez o resumo e a conclusão de um processo de criação que se arrastou por quase 15 séculos de história. E ainda diria mais, as imagens dessa obra são, muitas vezes, as mesmas que habitam o coração e a mente até hoje de praticamente muitos de nós, e que vêm sido lidas e relidas por nossos autores. Delmont diz que afirma-se com frequência que a literatura e a iconografia cristãs saíram-se melhor no inferno do que no paraíso. O pitoresco e o picante estariam do lado das evocações infernais, a sensaboria, a monotonia e o tédio do lado do imaginário celeste. Por certo, é exato que os pregadores evitaram as descrições por demais concretas e por demais humanas das realidades invisíveis, ao passo que podiam facilmente acumular no inferno, e não se privaram disso, todos os horrores que a vida terrestre pode comportar. Da mesma maneira, a iconografia do juízo final prendeu mais o interesse por suas cenas diabólicas que pelas plácidas procissões dos eleitos acolhidos pelos anjos. Mas o Paraíso de Dante revela invenções poéticas tão surpreendentes em seu registro quanto os achados de cores muito vivas que fizeram um sucesso do inferno e do purgatório. Dessa maneira, essa é uma questão que se amplia quando nos perguntamos por que um determinado texto é resgatado em alguma obra em um determinado momento da história. Quais são as razões que levam o autor a reler textos anteriores? E se o autor decidiu relê-los e reescrevê-los, relançá-los no tempo, que novo sentido lhes é atribuído em função deste deslocamento? Tânia Carvalhal tenta responder a essas questões recorrendo a Bloom, e diz o seguinte: Bloom não distingue entre história da poesia e influências poéticas, pois para ele os grandes poetas fizeram essa história deslendo outros, de maneira a criar espaço imaginativo para si próprios. A autora lembra também que Eliot diz que nenhum poeta ou artista tem um valor isolado, já que seu significado e sua apreciação são feitos sempre em relação a seus antecessores. Não é possível que uma obra, segundo a autora, seja valorizada sozinha. É necessário situá-la através de um contraste ou comparação com aquelas obras que já existem. Dessa forma, um texto novo, que em teoria subverte a ordem estabelecida, é o que nos obriga a reler a tradição, convertendo-a em ponto de referência obrigatório e fundamental, não importando o local onde ela se situe no sistema literário. Para Kristeva, o autor é, portanto, o sujeito da narração metamorfoseado pelo fato de ter se incluído no sistema da narração. Não é nada nem ninguém, mas a possibilidade de permutação de S com D, da história com o discurso e do discurso com a história. Ele se torna um anonimato, uma ausência, um branco, para permitir a estrutura existir como tal. Na própria origem da narração, no próprio momento em que surge o autor, encontramos a experiência do vazio. E é Dante um grande exemplo desse vazio, ao se metamorfosear ora de autor, ora de personagem, ora de narrador, permitindo que sua narrativa exista através dele, ou melhor, apesar dele, ou ainda além dele. Falando em existência, Barcelos é taxativo em dizer que na afirmação simultânea da história e no sentido da existência, nos encontramos a nós mesmos. A literatura, justamente, constrói mitos, narrativas fundantes do indivíduo e da coletividade, e que oferecem a base onde se assenta um sentido em que pousa a precariedade de nossa existência e de nossos projetos. Olhando por esse prisma, seria possível afirmar que a literatura é uma forma, talvez, não teórica, utilizada pelo homem como maneira de autoconhecimento e também como conhecimento do mundo. Por isso, sua necessidade em se exprimir através de imagens e símbolos, dando-nos a possibilidade da criação dos mitos. Barcelos cita-lhe que, quando este diz que ler é engendrar um novo discurso encadeado ao discurso do texto. Isso só é possível precisamente porque o texto nunca se fecha sobre si mesmo, mas é sempre abertura a novos textos possíveis. A literatura conservaria em si uma dimensão pragmática que se manifestaria através da comunicação.
Essa comunicação literária se constituiria um meio e um instrumento privilegiado para a conservação das informações a respeito do homem, da sociedade e do mundo. Ainda para Barcelos, se não fosse a natureza específica da natureza e o prazer que ela nos dá, as obras literárias não resistiriam à ação do tempo e às mudanças culturais. Para o estudioso é realmente verdadeiro que a literatura parte de fatos da vida ou que os contenha, mas esses fatos são só um ponto de partida, pois não existem nela como tais. A literatura seria, como toda arte, uma transfiguração do real. A realidade criada pelo espírito do artista e transmitida pela linguagem através dos gêneros, a partir dos quais ela tomaria corpo e seria redimensionada dentro de uma nova realidade. A análise desse redimensionamento leva ao exame das relações que os textos tramam entre eles para verificar, como quer Genet, a presença efetiva de um texto em outro. Isso quer dizer que em todo texto, provavelmente todo texto seria composto por sedimentações autorais diversas, o que os levaria à intertextualidade. Não seria possível pensar numa forma de livrá-los dessas marcas que denunciariam a presença de outros. Este é um processo que faz rico quanto mais transgressor, pois implica na ressignificação da ou das obras precursoras. Para Galamba, a intertextualidade se dá quando o poeta lê outro, que por sua vez lê os poetas anteriores, que leram os seus antecessores, que escutaram histórias de um contador de histórias guardadas na memória e transmitidas oralmente, de geração em geração, garantindo os acréscimos do tempo e permitindo a sobrevivência da leitura da história da memória. É através do fio da memória que eu volto a falar do mito. Mito que permite ao homem suspender-se acima de suas capacidades cotidianas, podendo ter visões do futuro ou de coisas inimagináveis enquanto realidade. Tanto que, para muitos, há de forma geral duas possibilidades de um homem, duas únicas possibilidades de um homem se comunicar ao longo de sua trajetória histórica. Uma delas seria através da linguagem racional e outra através do mito. Rollo May diz ser o mito um modo de dar sentido a um mundo sem sentido. É ele tão poderoso em nossas existências que se torna capaz de explicar e unir as maiores contradições da vida como o consciente e o inconsciente, o passado e o presente, o coletivo e o individual. E todos esses elementos podem ser organizados em uma única narrativa, sendo transmitidas de geração em geração. A literatura pode ser interpretada como um campo fértil para a propagação desses mitos, pois se encontra no limite dos saberes. O mito pode ser interpretado também como um símbolo que, através da linguagem, relata uma sequência de fatos que tiveram origem independente no movimento do tempo e do espaço. Ou seja, este mito independe do deslocamento espacial ou temporal para existir, mas se vincula a acontecimentos baseados na realidade. Para Frey, a criação dos mitos tem, por sua vez, uma qualidade que Lévi-Strauss chama de bricolagem, o ajuntar de partes e pedaços de tudo aquilo que chegue à mão. O mito é a palavra autorizada pelo homem e que por isso se impõe por seu prestígio para falar de questões lendárias, de origens, meios e fins. E o mito, que está diretamente vinculado a Dante, é o mito da viagem. Professor Fábio, me desculpe, você trabalhou com isso essa semana, né? Viagem como resgate de uma condição humana perdida em algum momento do passado e que poderá ser restaurada no futuro. É possível e coerente dizer que o tema da viagem é muito fértil dentro da nossa literatura. Muitos já viajaram com Homero pela Odisseia, com Dante pela Divina Comédia ou com Calvino pelas Cidades Invisíveis. Enfim, são tantos os roteiros que podemos fazer sem sairmos de nossas poltronas. Porém, é importante termos sempre presente que a viagem imaginária não deve ser confundida com a literatura de viagem, tipo de narrativa que teve grande divulgação, principalmente a partir do Renascimento. A viagem imaginária apresenta, sob muitos aspectos, uma série de princípios invertidos em relação à narrativa de viagem. A narrativa de viagem é resposta, passagem do desconhecido ao conhecido, enquanto a viagem imaginária é interrogação sobre o universo em geral. Interrogação sobre um mundo que supunhamos conhecer,
e assim se confirma a função do tipo estrangeiro em literatura como interrogação sobre uma cultura. A narrativa de viagem é sucessão linear de descrições de locais visitados, de impressões e de experiências menos pormenorizadas. Viagem imaginária é uma peregrinação através de livros e tradições culturais. A narrativa de viagem é tentativa de aproximação de ideias e de palavras, uma reconstrução verbal de um espaço mítico, espaço de substituição relativamente ao mundo tido por conhecido, aquele que é comum ao leitor e ao autor. A narrativa de viagem, pelas opções e pelas modas seguidas, é testemunho de determinado momento da história cultural. Viagem imaginária, pelo conjunto de conhecimentos de base dos quais ela se constrói, propõe um verdadeiro itinerário intelectual, um percurso iniciático. Para Mia Couto, é viagem para lembrar o esquecimento de um povo ou o desatento abandono de si. Essas viagens e visões, que no meu caso, nesse texto são visões e viagens ao além, tinham geralmente dois destinos, o protagonista e a comunidade. O protagonista via sua própria purificação se revelar graças ao contato antecipado com os sofrimentos que anulam as culpas. Por outro lado, a experiência purificadora, uma vez narrada aos vivos, poderia ajudá-los a escolher mais rápido a estrada do bem. Muitos desses textos são examinados hoje como possíveis fontes da Divina Comédia. Mas a grandiosidade de Dante reside não só na junção de dois mundos, o antigo e o medieval, ou o pagão e o cristão, mas no aceno de um novo mundo, o moderno, o laico, no qual os horizontes são ilimitáveis e as fronteiras cada vez mais ultrapassadas por nós, principalmente através da literatura. Mas a representação literária dessas viagens ou visões não se restringiu somente ao poeta. Segundo Delumont, as viagens da alma, redigidas em latim, constituíram um gênero literário de sucesso até o século XII, inclusive. Foram compostas por todo o Ocidente, da Itália às Ilhas Britânicas e da Espanha à Alemanha, e os mosteiros foram seus grandes centros de redação e difusão. A viagem como tomada de consciência do mundo no qual se vive é um tema muito caro à literatura de todos os tempos. Na era clássica, temos a Odisseia, que viu suas ações renovadas através da Eneida. Mas a viagem daquele tempo não era nunca fim em si mesmo. Sua natureza de experiência cognitiva era subordinada, pelo menos enquanto planejamento, à finalidade doméstica e dinástica do retorno à pátria ou à procura de uma terra prometida. Dante será o primeiro a atribuir a Ulisses uma viagem até os confins do conhecimento, do inacessível. No canto 26 do Inferno, o poeta encontra Ulisses envolto em chama. O herói diz ao poeta que, inconformado de passar seus últimos anos de vida em Ítaca, resolve reunir alguns de seus homens e fazer uma viagem muito perigosa. Deseja ultrapassar as colunas de Hércules e conhecer o que há do outro lado do mundo. O que se acreditava na época é que do outro lado só haveria água. Ulisses, por tentar chegar por meios humanos a um lugar onde se poderia estar somente através do divino, é tragado pelas águas do mar e morre levando consigo os companheiros. O simbolismo da viagem é particularmente rico, pois resume em si a busca pela verdade, pela paz e pela imortalidade. É o símbolo da busca e da descoberta de um centro espiritual. A viagem pode ser vista como um andar silencioso pelo desconhecido, pelo inacessível, algo atemporal localizado entre o passado e o futuro. A viagem é uma experiência que encerra um percurso que vai do distanciamento da família e do que se conhece, passando pelo confronto com o outro e o diferente, chegando à conquista e à visão do que se é de verdade. Dessa maneira, a escolha da trajetória que se pretende fazer através dessa viagem coincide com o desejo de se ver e depois narrar uma transição existencial decisiva, para que se reconquiste a própria identidade. Esse é um dos principais fatores que fazem de Dante um escritor atual. O fato de ele ter colocado o homem no centro de tudo e ter descrito suas fraquezas, angústias, anseios e misérias. Dante buscava um homem livre, tanto em suas escolhas sobre a terra como na vida espiritual.
O autor participa de um momento em que a civilização avança para o Renascimento. Nesse sentido é que, para ele, a religiosidade medieval e a sabedoria teológica andam em concordância com a curiosidade dos contrastes humanos e as coisas naturais. O desejo do transcendente não destrói nem sufoca o anseio dos eventos políticos. O estudo dos filósofos da escolástica não contrasta com o grande amor pela literatura e pela nova língua, mesmo que Dante busque em sua criação poética a imitação dos poetas clássicos. Seus propósitos didáticos e alegóricos não fazem renegar sua fé e muitas vezes anunciam a arte como disciplina formal e instrumento de beleza. A originalidade da obra dantesca nasce no sentido de riqueza da realidade que o escritor deu a ela através das várias culturas conhecidas por ele e do seu tempo especificamente. Para ele, cada aspecto da realidade e cada língua eram dignos de ser transformados em matéria e forma artística. Com Dante, torna-se evidente pela primeira vez a função pedagógica e civil dos intelectuais na formação de uma língua italiana. Através da leitura da Divina Comédia, o leitor teria pela primeira vez a clara sensação de pertencer a uma civilização que, mesmo resguardadas as características individuais, possuía bases comuns. Haroldo de Campos transcreve a opinião de Lothman sobre a tipologia cultural da Idade Média e que se revela muito apropriada para este momento. Na tipologia cultural de Lothman, a Idade Média oferece um modelo de cultura dominante paradigmática, fechada. No topo da hierarquia semiótica, o texto pleno, dotado do mais alto coeficiente de verdade, redutível a uma única oposição significativa e onipresente. Todo o conjunto das oposições semânticas particulares tendia a reduzir-se a antíteses culturais fundamentais. Céu-terra, eterno-temporal, salvação-ruína, bem-pecado, as quais, por seu turno, davam lugar a séries semânticas que, num nível mais abstrato, se reduziam a uma única oposição semântica fundamental de cultura. Dante, em sua genialidade, utilizou-se da força dessa cultura, manifestada através do povo, para produzir seu poema maior, assumindo o gênero apocalíptico e o italiano vulgar como seus instrumentos. O poeta se fez profecia e alcançou a alma humana como poucos foram capazes de fazer. Ainda afirmam, mesmo acreditando ser polêmico, que uma cultura jamais poderá ser considerada erudita se não for permeada por uma grande herança popular, que se vê recuperada nas maiores obras que cultuamos até hoje. O além continua sendo uma incógnita e fazendo parte da eterna resposta pelo princípio e fim de tudo que vivemos sobre a Terra, mesmo quando esse princípio nos é negado. A literatura, neste ponto, transcende a ciência e toca as fronteiras do espiritual, trilhando os caminhos mais íntimos da natureza humana. É também interessante observar que, a partir do instante que a literatura já não sabe onde começam e terminam seus limites, são as ciências humanas, também em crise com suas fronteiras, que se sentem fascinadas pelo grande potencial dos textos literários, que têm por virtude ouvir as vozes muitas vezes ocultas e trazê-las para um diálogo onde o inconsciente e o transcendente passam a ser a grande estrela. Dessa forma é que vejo Dante como um resgatador, como um poeta que soube ler dentro da sociedade em que viveu a necessidade de mudanças, principalmente conceituais, a respeito da cultura e de seu uso. Mário Praz faz a seguinte observação sobre o poeta, que talvez exemplifique mais claramente o que eu gostaria de dizer. Giotto descobriu em pintura a natureza da alma, tal como Dante a tinha descoberto em poesia. Para Rosenthal, a arte de Giotto, como a poesia de Dante, representa o momento mais alto de um processo de individualização, o qual consiste, de um lado, no surgimento e processo da chamada naturalidade, e de outro, na progressiva corporificação do sobrenatural numa única vida humana. E Praz é ainda mais contundente ao afirmar que Dante nos tem oferecido um espelho ao mundo da eternidade. A eternidade que oferece ao homem um novo sentido de esperança que transcende o terreno, invadindo o desconhecido e fascinante reino do Oltretomba.